Que Deus nos abençoe nesse dia 23 de janeiro de 2026. Queremos acolher a presença de Deus em nossas vidas, permitir o Espírito Santo em nós, para que nos auxilie nas dificuldades de hoje. Venha, Senhor, fortalecer todo o nosso ser, dai-nos ânimo novo, vigor no espírito, para combater um bom combate. Destra, Senhor, as nossas mãos para a batalha e nossos dedos para a vitória, Senhor. Permitimos, Senhor, a Ti modificar em nós o que é necessário modificar. Em nosso ao redor, em torno de nós, criai, Senhor, um ambiente de santidade, para que possamos testemunhar o vosso nome hoje e sempre. Amém. Reflexão do dia 23 de janeiro de 2026, segunda semana do tempo comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. O santo de hoje é Santo Ildefonso, o bispo dedicado à Virgem Maria. Santo Ildefonso nasceu em 8 de dezembro de 606, em Toledo, Espanha. Recebeu do Santo Isidoro o auxílio de seus estudos e aprendeu a desprezar o espírito deste mundo. Pertencente a uma família de sangue real, ficou órfão e, empregando todos os seus bens que possuía, fez tudo para a construção de um mosteiro para religiosos. Ele pensou o seguinte: vou criar um mosteiro, vou ficar ali quietinho, né? Louvando, bendizendo ao Senhor e dando testemunho, ele que testemunha tanto a Virgem Maria, né, na sua devoção a Maria, mas sempre pregando e anunciando a presença de Deus em Cristo Jesus. Mas no ano de 657, o bispo da sua localidade havia falecido e o povo o elegeu para o cargo para ser bispo. Naquela época era por aclamação popular. Ele, com extrema humildade, sentiu-se incapaz de ser bispo e preferiu fugir da cidade, mas logo foi achado, trazido de volta, e ele então entendeu que era a vontade de Deus e assumiu assim o bispado. Foi um grande reformador da igreja, participou de vários concílios e ajudou a igreja muito a crescer em sua época. Por teu grande amor e zelo a Maria, pedimos a mesma devoção, a mesma clareza de fé, os mesmos sentimentos de amor para com a Mãe de Deus. Possamos propagar esta devoção e ensinar esse caminho seguro aos necessitados. Amém. Santo Ildefonso, o bispo dedicado à Virgem Maria, rogai por nós. Vamos com atenção acolhermos a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens até aos rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo o seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até ao chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Vistes hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta, renunciando a matar-te. Poupei-te a vida porque pensei:
Não levantarei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor e meu pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do seu manto. Se eu cortei este pedaço do seu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá impiedade, diz o antigo provérbio, por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga? Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelastes a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos e não me matastes. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, e deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei, e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 56. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga minha alma. De vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Piedade, Senhor, tende piedade. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou-os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Do Senhor, graças a Deus. Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Então, nós estamos vendo no Evangelho de hoje que Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis. Veja que na primeira leitura, o Senhor quis chamar Samuel, para ser rei. Então, Samuel, um homem cheio de imperfeições, deu um grande problema para a nação de Israel, né? Subjugou, descumpriu tratados com o Senhor, levou a sua nação ao sofrimento, à perseguição, mas foi Deus que ungiu Saul através do profeta Samuel. O Senhor quis depois chamar Davi. Então veja que o Senhor quer, ele quis chamar. E é interessante na primeira leitura que Davi ele recebeu de Deus a graça de ter colocado seu inimigo Saul, porque Saul queria matar Davi na sua frente. Mas olha a sabedoria de Davi. Não, eu não vou, minha mão não se estenderá para um ungido do Senhor. Se Deus chamou Saul, eu vou respeitar, mesmo que ele seja inimigo do seu próprio povo, mesmo que ele esteja querendo me matar, mas minha mão não tocará na vida desse homem, porque o Senhor o ungiu. Então, às vezes, nós temos dentro da nossa paróquia um coordenador de um determinado pastoral, ou de um movimento, ou de um serviço,
que você não concorda, que você não concorda que ele seja coordenador, ou mesmo tem um problema muito sério com o seu padre, né, ou com o seu diácono, né, ou então com alguma liderança da igreja. Mas foi quem o Senhor chamou. Então, o que que nós devemos fazer com aqueles que o Senhor chamou? Respeitá-los, honrá-los. Não significa que nós vamos concordar. Davi não concordou e não concordava com o que Saul estava fazendo, de jeito nenhum. Ele meteu os pés pelas mãos, mas ele falou assim: eu não vou matar esse homem. Então, eu não vou caluniar, eu não vou ficar falando mal nos corredores e tudo mais, mas, mesmo que eu não concorde com o que está acontecendo aqui, eu vou respeitar aquele que o Senhor ungiu. Então, voltando ao evangelho de hoje, em Marcos capítulo 13, de 3 de 19 de 13 a 19, nós vamos ver que o Jesus subiu um monte e chamou o que eles quis. Eram os mais preparados? Não. A maioria não sabia nem ler e escrever. Eram os mais santinhos? Não, ao contrário, entre eles estava aquele que iria trair Jesus. Entre eles, Pedro negou Jesus na hora que Jesus precisava de mais testemunho. Pedro falou: nem conheço esse homem, eu nem conheço. Jesus estava indo para a cruz, sendo crucificado. Então, são homens imperfeitos? Sim, imperfeito. A imperfeição ali nadava de braçada. Mas o Senhor chamou esses 12 apóstolos, né? E eles foram até Jesus, né? Então eles foram, receberam do Senhor a unção, um convite, falaram o seu sim, e depois esses homens imperfeitos foram ungidos no Senhor, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e a partir desses homens imperfeitos, eu quero lembrar também que os apóstolos, todos eles são novos, porque é uma tradição judaica. O mestre tem que ser sempre mais velho do que seus discípulos. Não tem como um mestre judaico, ser mais novo do que um discípulo. Então, se ele é mais novo do que um discípulo, aquele discípulo que é mais velho tem que procurar um mestre mais velho do que ele. Então, Jesus tinha 33 anos, né, em torno de 30, 33, quando começou sua vida pública. Com 33 morreu. O que significa que, no máximo, Pedro talvez tivesse os 33 anos de Jesus. Eram da mesma idade. Os demais, todos eles seriam pessoas entre 20 e 30 anos de idade. Então, são rapazes muito novos, muitos novos, talvez despreparados para a vida ainda, mas são esses homens, essas pessoas que nos trouxeram a igreja como ela é até os dias de hoje, os apóstolos, a igreja católica apostólica, né? É romana porque Pedro foi para Roma, Paulo foi para Roma, João foi para Roma. Então, nós estamos vendo que em Roma, que era o centro do mundo, né, o mundo que circulava em torno de Roma, cresceu a igreja como nós a conhecemos, com essa estrutura eclesial. Então, em Roma, sua sede até os dias de hoje, né, o Papa está em Roma. Então, ela é católica porque por ela ser pertencer ao mundo, é universal. Católico quer dizer universal. É apostólica porque vem dos apóstolos e tem sua sede em Roma. Católica Apostólica Romana. Então, eh, queremos então entender todo esse proceder de Deus em nossas vidas. Deus também nos chama para exercermos uma função especial. Quando você vai no altar do Senhor e se casa, ali também Deus te chamou, chamou o que Ele quis, chamou você e sua esposa. E junto no altar, você tem ali a sua missão eclesial, é uma missão vocacional. Ser pai, ser mãe, né? É uma vocação. Assim como Deus chamou um sacerdote para exercer o sacerdócio mesmo, litúrgico, de estar à frente de uma comunidade e tudo, um homem ou mulher, ele também, na mesma forma, na mesma intensidade, mesmo grau, eles são chamados a exercer a sua vocação matrimonial, construir um lar, gerar filhos e entregá-los ao Senhor.
quem que vai para um altar se casar? Aqueles que o Senhor quis. Quando ele chamou você, chamou sua esposa para ir para o altar e ali consagrar-se pelo matrimônio inteiramente ao Senhor. Entenda isso. Então, não é um acidente, ela não é a metade da laranja, e esse negócio de metade de laranja não funciona. Isto não é católico, isto não é legal. Você é uma laranja inteira e ela é uma laranja inteira que foi chamada ao Senhor para ser uma só laranja. Então, não é metade que Deus convida, convida você como todo, ela como todo, para exercer no altar a sua missão. Então, nós vamos ver no santo de hoje, Santo Ildefonso, ele entende isso aí muito rapidinho, mas como que Deus me chama para ser bispo? Ele foge, né, diante da comunidade que o invoca para ser bispo e substituir o bispo que teria falecido. Ele fica, meu Deus, como é que Deus me ungiu desta forma? Eu prefiro morrer do que desobedecer a Deus. Fugiu, desesperado, porque ele não se sentia preparado para ser bispo. Mas quando o povo foi atrás dele e o localizou, ele entendeu. Esta é a vontade de Deus sobre mim. Então ele confia em Deus e vai exercer a função de bispo. Agora, por que que Deus convocou Santo Ildefonso? Porque ele quis. O seu bispo da sua cidade foi convocado para ser bispo porque Deus quis. O Papa está lá porque Deus quer. Nós temos que entender isso na nossa vida. Por que que você é um coordenador na sua paróquia? Porque Deus quis. E esse querer de Deus sobre você é o mesmo querer de Deus sobre os apóstolos. Lógico, cada um na sua intensidade apostólica, cada um na sua intensidade sacerdotal, mas somos sacerdotes do Senhor, somos apóstolos do Senhor, discípulos do Senhor, uns na condição de laicado, leigos, outros na condições sacerdotais, mas somos, né, serviçais do Senhor. O sentido da vida é servir a Deus. Que Deus, então, nos dê esta oportunidade de servi-lo com dignidade, ou no nosso casamento, ou ali no serviço eclesial, à igreja, mesmo na condição laica, ou onde quer que o Senhor nos escalar. Mas eis-me aqui, Senhor, como tua mãe Maria falou, né? Meu espírito exulta de alegria, né? Minha alma glorifica o Senhor. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É isso que queremos para as nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E queremos te convidar a ser também anunciador desta palavra. Deus te chama hoje porque Ele quer. Então, se o seu coração foi movido para ser aquela pessoa que vai reproduzir essa pregação, esse ensino, para que essa palavra alcance corações, multiplique em sua rede de WhatsApp, no Instagram, Facebook, no TikTok, onde você quiser, multiplique esta pregação para que a palavra de Deus alcance mais corações neste mundo que agora precisa ouvir a palavra do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.